O Fluminense recebe o Bahia hoje pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Tem que ser um dia de vitória para o Fluminense. Como o Fluminense joga, tudo o que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui neste vídeo de pré-jogo. Então, vamos embora, vamos falar hoje de Fluminense e Bahia no Maracanã. Roda aí a vinheta enquanto você aperta o like, beleza? Vai apertando o like aí enquanto eu procuro a vinheta. Achei, aperta o like. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você, como falei aqui já, deixa seu like aí embaixo, se inscreve aqui no canal, dá essa passada marota aqui na descrição também para poder acompanhar o OneFootball. E assim, o jogo de hoje entre Fluminense e Bahia, ele acontece às 7 horas da noite no Maracanã e só tem transmissão do Premier. Né, não passa no Sport TV, nem Globo, nem nada. Então, assim, pra acompanhar o resultado ao vivo, se, 7 horas da noite é cedão, às vezes você ainda tá no trânsito, não tem como ali ficar gastando 4G no Premiere e tal, enfim, eu sei como é que funciona a parada. Baixa o OneFootball, melhor aplicativo pra você acompanhar o jogo ali ao vivo, vendo os resultados, vendo os lances, sabendo as coisas. Vem aqui na descrição e aproveita e faz o download. Ou então, aperta aqui nesse QR Code que vai aparecer, é desse lado aqui, na verdade, que aparece. Aperta aí nesse QR Code. Na verdade, não aperta, né? Que você não tem que apertar em nada. Você mira a telinha do seu celular, a câmera. Mirou a câmera do seu celular. Nesse QR Code, você já baixa e dá essa moral pro Raiz Tricolor. O jogo de hoje é o jogo de número 68 entre Fluminense e Bahia. 32 vitórias pra gente, 22 empates e 13 vitórias pra eles. É uma das maiores diferenças que tem desses confrontos que o Fluminense vai fazer na Série A. A gente venceu os últimos 3 jogos e, como curiosidade, a gente não tinha ganhado nos 6 anteriores. Então, o Fluminense e Bahia normalmente é feito de domínios. Esperamos que esse domínio permaneça hoje. Bem, e a gente começa falando sobre... Assim, vamos lá. A gente começa falando sobre o jogo, mas sobre tabela também. E aí a gente precisa ter uma conversa realística aqui. O Fluminense vem para esse jogo com 2 olhares. E eu vou até botar aqui na tela a tabela do Brasileirão hoje. Talvez fique um pouquinho pequena, mas eu quero pegar todo o Brasileirão praticamente. Aqui tá o Fluminense, ó. 18 pontos e 16 jogos, lembrando, o Fluminense está sendo um dos últimos a jogar na rodada, né? Só tem esse jogo e mais um hoje à noite. E além de tudo, ainda tem um jogo a menos, que é quinta-feira contra o Juventude. E basicamente, o que a gente tem de cálculo é o seguinte: o Fluminense estancou aquela sangria de derrotas seguidas, empatando com o líder do campeonato, que é o Atlético Mineiro, na segunda-feira passada, né? O jogo do Brasileirão. Ou seja, pelo menos cortou o empate com o líder, etc. Agora é aquela sequência que vai definir se o Fluminense, pelo menos nas próximas rodadas, vai olhar pra cima ou pra baixo. Por quê? Bahia e Juventude em casa, em um espaço curto de 3 dias, com o Fluminense podendo, se vencer as 2 partidas, mesmo que por 1-0, terminar a quinta-feira à noite aqui, ó, na 8ª posição. E isso aí com o mesmo número de jogos da maior parte da galera. Talvez, um a mais do que o Atlético Paranaense e tal, mas enfim, é uma realidade. O Fluminense seria o 8º, 9º colocado, ganhando 2 jogos contra Bahia, olha onde está o Bahia, em 15º, e Juventude, que é o 13º, ambos os jogos no Maracanã, jogos que o Fluminense tem a obrigação de ganhar. Vencendo esses 2 jogos, ou na pior das hipóteses, dependendo do contexto do jogo, fazendo 4 pontos, o Fluminense pelo menos para de ficar olhando para baixo. Vencendo os 2 jogos, então, o Fluminense terminaria aqui na 8ª posição e o turno é fechado contra a Chapecoense, o lanterna do campeonato que não ganhou de ninguém fora de casa. Ou seja, com totais condições, o Fluminense sendo favorito para poder encaixar 3 vitórias. É difícil? Pra cacete, ainda mais considerando que hoje o Fluminense é 16º no Brasileirão. Eu tô te dando aqui uma visão positiva. É óbvio que o momento hoje é muito mais de olhar pra baixo e ter torcido que o Sport não ganhou na rodada pra ultrapassar a gente, ou o Grêmio e etc. Hoje, esse cenário ainda é uma incógnita. Só que o resultado de hoje, à noite contra o Bahia, começa a definir o que a gente pensa pra quinta. Vencendo hoje o Bahia, o pensamento de quinta é vencer e se aproximar do G6. Tomara que a gente vá pra isso, mas pra ganhar hoje, vamos falar do Bola em Campo. Bem, e a bola tá em campo, está na área, e aqui é onde a gente fala mais sobre o jogo em si, né? Sobre a parte de dentro das 4 linhas. E assim,
basicamente Marcão só vai mudar, segundo o que a gente viu, né, na matéria do GE de sábado ainda, ou seja, é uma matéria que já faz mais tempo e tal, enfim, não é aquela certezona, não vazou a escalação do treinamento do domingo, né? Mas, ao que parece, Marcão só vai mudar o suspenso, que é na ponta direita Luiz Henrique. E aí ele tem duas opções. A primeira opção de escalação é essa daqui, com Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Egídio, André Martinelli, Iago, Luca, Fred e Gabriel Teixeira, ou então, ao invés de Gabriel Teixeira, John Arias. O colombiano que estreou na quinta-feira pode se tornar titular. Eu apostaria que ele vai de Gabriel Teixeira, porque acho que John Arias tá ainda faltando entrosamento, e o fato de ser jogando pela direita já complica para os dois, que ambos jogam mais pela esquerda. Luca mantido na equipe titular, a gente deve ter algumas surpresas no banco ali no caso de Matheus Martins, porque não é tanta surpresa, né, mas enfim, deve ir pro jogo, porque lembrando, Luiz Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, por isso não é ele aqui na ponta direita. Na verdade, é estranho não ter Luiz Henrique na ponta esquerda, com aqui nessa ponta direita Caio Paulista, mas infelizmente, não se recuperou ainda das dores que tem sentido depois da lesão muscular e está fora de mais um jogo. Caio Paulista vai pro seu 12º jogo fora, na verdade são 11 por lesão, né? Ele joga ali o primeiro tempo contra o Palmeiras, mas antes do jogo contra o Palmeiras ele já não tinha jogado contra o Grêmio, tinha sido poupado. Então assim, são basicamente 11 jogos sem Caio Paulista, considerando que o segundo tempo do Palmeiras ele não joga. E assim, Caio Paulista é um gênio do futebol? Não, mas nesses 11 jogos o Fluminense só venceu Cerro Porteño, já estava classificado, e Criciúma, um time da Série C, ambos no Maracanã, e são 6 derrotas em 11 jogos. A média de um gol por jogo, sendo a maioria desses gols feito de pênalti ou de bola parada. É nítido que o Caio Paulista faz falta e a gente não deve ter o Caio Paulista de antes, pelo menos no próximo mês, né? Já que ele precisaria recondicionar fisicamente. Fica a dúvida também, eu peguei aqui a montagem que eu fiz pro jogo de quinta contra o Atlético Mineiro, que é a linha do time lá atrás, muito baixa. Contra o Atlético Mineiro na quinta-feira não foi muito isso que a gente viu, o Fluminense até jogou com as linhas mais altas, o que foi um problema. Principalmente porque tomou o gol com 12 minutos de jogo e precisou sair mais, a gente viu problemas na defesa, dificuldade de criação. Pro jogo de hoje contra o Bahia, como que vai ser? A gente vai ver algo diferente sob o comando de Marcão, o Fluminense querendo ter mais a bola e não só tendo a bola porque o adversário não sai muito, o Fluminense tentando fazer uma criação, tentando criar jogadas, o Fluminense marcando com linha baixa e dando a bola pro Bahia dentro de casa. O que a gente vai ver do Fluminense de Marcão? Vamos ter que pagar pra ver e esperar, porque a gente ainda não tem como usar como parâmetro alguns jogos, porque o Fluminense de Marcão, né, que ainda é uma transformação do Fluminense de Jorge Machado, só jogou 2 jogos e 2 contra o Atlético Mineiro, né, contra um time muito forte, com um estilo de jogo bem definido. O Bahia tá com um técnico novo, o Dabov, né, acho que é Dabov que fala, não sei, assumiu como treinador do Bahia e vai comandar pela primeira vez o time baiano. Eu não trouxe o Barbaço aqui nesse pré-jogo, mas ele vai mandar o vídeo, eu esqueci de pedir a ele o vídeo nesse domingo, né, jogo segunda, confunde tudo. Ele vai me mandar um vídeo e eu vou passar esse vídeo no pré-jogo do que eu faço lá direto do Maracanã, né? O jogo é 7 horas, provavelmente esse pré-jogo vai ser por volta de 5h30, 5h40. E aí eu vou ver se faço, não sei ainda se vou transmitir aqui no Raiz Tricolor também, mas provavelmente, certeza mesmo, é que vai estar lá na Twitch do Canal 20, beleza? Então lá a gente fala um pouquinho mais de Bahia, já trazendo a opinião do Matheus Barbaço, porque como eu falei, dia de domingo foi corrido e tal, eu demorei a pedir a ele já não tinha mais como gravar, enfim, e aí a gente não teve. Mas ele vai mandar o vídeo e a gente vai ter informação sim. Lembrando, Luiz Henrique e Abel Hernandes estão suspensos. Abel também está suspenso, então a gente deve ter uma movimentação ali maior no banco, né? Eu citei Matheus Martins, mas a gente deve ter John Kennedy, de repente, de volta ao banco, considerando que Abel não estará por lá. Suspensos são esses dois. E pendurados, Martinelli e Fred, se tomarem um cartão amarelo nessa partida, não entrarão em campo contra o time do Juventude na próxima quinta-feira. Bem, e sobre a arbitragem da partida? Apita o jogo... Eu dei essa respirada aqui, mas a arbitragem é boa, tá? Apita o jogo a senhora ou senhorita, não sei, Edna Alves Batista.
que é da FIFA, né? Assim, na verdade mesmo, ela é, pra mim, uma das melhores árbitras do Brasil. E aqui eu não falo árbitras como botando o gênero, né? Tipo, árbitra mulher. Não. Pra mim, no cenário total de árbitros do Brasil, de arbitragem, Edna, pra mim, tá entre os melhores do Brasil hoje, ou as melhores, enfim. Chama atenção isso. Eu gosto dela apitando, impõe respeito, não é aquela árbitra mulher, enfim, que vai ter uma alteração em relação ao árbitro homem, não. Não vejo tanta diferença nesse ponto até. E, como falei, já apitou jogos do Fluminense. Já apitou 3 jogos, na verdade, do Fluminense. Nesse ano, já apitou contra o Cuiabá, um jogo do Campeonato Brasileiro, vitória por 1-0 em São Januário. Que se repita hoje, apesar de não ser em São Januário, que se repita a vitória do Fluminense jogando em casa. Bem, e o que eu falo aqui agora são aqueles recados importantes. Primeiro, live do Canal 20 ali na hora do almoço. Importante, tá? Aqui no YouTube, mas também na Twitch. Segue a gente lá na Twitch, Canal 20 Podcast. E antes do jogo, antes da partida, tem live também lá na Twitch. E pós-jogo, claro, live aqui no Raiz Tricolor, logo após a partida. Beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!